Ana, ansiosa, eu também estou ansiosa, Luciana. Espero ser contribuição para vocês hoje, com toda certeza. Vamos ajudar essa criança a se alimentar. Vamos ajudar, vamos ajudar. Se vocês tiverem papel e lápis, é muito bom para poder anotar, tá? Porque como tem bastante informação, a nossa cabeça não consegue depois se recordar de tudo. Então, dá tempo de vocês pegarem papel e caneta para anotarem, para as informações para vocês fazerem em casa, o que eu vou ensinar. Ah, meu bebê come muito pouco, também quero muito ver o meu bebê comer, com certeza, né? A gente que é mãe fica entusiasmada com a esperança de que comam, sem dúvidas. Essa live vai ficar gravada? Não, Jo, essa live não vai ficar gravada. Que hoje a minha filha comeu brócolis depois que você me aconselhou. Ai, que bom! Fico muito feliz. Conseguimos, é assim mesmo, um dia de cada vez. Opa, papel e caneta na mão. Meu bebê não come nada, minha filha não come verdura nenhuma, nenhum tipo de macarrão. Meu filho faz 2 anos, quase não come sólidos. Amanda, a gente precisa melhorar a consistência. Você oferece sólidos? Como você oferece? A criança só consegue comer sólidos se é oferecido em todas as refeições, tá? Mas eu vou dar umas dicas para vocês. Recusa todos os alimentos. Serve para crianças até 9 anos, tá bom? As dicas. Meu filho come comida de sal, ele tem 2 anos. Não come comida de sal, ele tem 2 anos e 7 meses. Não come comida de sal? Mas do que se alimenta, mãezinha? O que você coloca normalmente? Boa noite, estou ansiosa. Meu filho não come nada de sólido. Já não sei mais o que fazer. Meninas, é natural que a gente fique realmente ansiosa, né? A gente fica angustiada mesmo em ver que o nosso filho não consegue comer bem. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Eu fiz essa aula com muito carinho para tentar ajudar vocês, mas muito importante que vocês saibam que vocês precisam colocar em prática o que eu passar aqui. Porque se não for posto em prática, a gente não consegue mudar a nossa realidade dentro de casa, que a gente sabe que é difícil, né? Eu sou mãe também e não é fácil educar, criar uma criança, né, gente? Tem aí, é uma luta diária constante mesmo. Nós nos desdobramos para tentar dar o melhor para os nossos filhos. E eu quero muito ajudar vocês, tá bom? Minha filha só quer mamadeira, leite não. Meu filho não quer comer nada de comida de panela, só ovo. Meninas, peguem papel e caneta para vocês anotarem as dicas, para vocês colocarem em casa, para vocês fazerem em casa, para dar tudo certo, tá? São muitas dicas, então vocês não vão guardar na cabeça. É necessário que vocês peguem papel e caneta. Dá tempo ainda. Tô esperando o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente começar a live. Quando o bebê não abre a boquinha para aceitar a comida, dá na mãozinha. Dá na mãozinha para talvez ele mesmo sozinho consiga comer. Talvez a colher não seja interessante. Tem crianças que realmente não gostam de talheres, tá? Então serve na mãozinha, faz o corte desse tamaninho aqui, porque a mãozinha dele é pequenininha, né? Ele vai pegar e vai sobrar um pedacinho, e esse pedaço que sobra, normalmente, eles tendem a levar à boca. Mas, gente, comer é aprendizado. Então, a criança, ela precisa de um tempo, não é para ontem, tá? Vocês precisam ter em mente de que precisa de tempo para conseguir comer de verdade. Então, isso é importante que vocês tenham bem esclarecido, tá? Meu filho comia normal, pegou um resfriado, passou antibiótico e depois disso não quis comer mais nada, só fruta batida no leite.
Nós vamos dar dicas quando a criança tende a recusar. Normalmente a criança tende a recusar quando aconteceu alguma coisa. Eu recebo muito esse tipo de dúvida, né? Ficou doente, ficou com a garganta inflamada, fez uma cirurgia e depois disso não quis comer mais. Eu vou explicar para vocês o que ocorre para vocês aprenderem e colocarem em prática. Olá, minha filha não come feijão, ovo, cenoura, peixe. Passou aqui, minha filha não come cenoura, peixe, carne, algumas verduras. O meu tem 5 anos. Serve para você também, tá, Hugo? Até os 9 anos, essa aula é para crianças até 9 anos. Meu menino não come sólidos. A sua criança olha o alimento e fala que não gosta. Quantos anos tem essa criança? O que eu faço para o meu filho comer comida de sal? Oferecer. Mas a gente vai aprender umas técnicas para oferecer e dar certo para que a criança consiga comer, tá? Boa noite, minha filha tem 4 anos, não quer comer verdura, só se for arroz e feijão, carne e batata frita. Eu vou ensinar como você pode utilizar o que ela já come para inserir os outros alimentos, tá bom, Rosana? Meu menino de 1 ano e 5 meses não gosta de comer quando dou com a colher, gosta de comer tudo na mão. Não tem problema, deixa ele comer com a mão, não tem problema. Tem bebês que não aceitam as colheres, os talheres, não é o momento deles ainda, sabe? E tá tudo bem por isso, a gente precisa respeitar. A gente não pode forçar uma situação, porque quando a gente força, a gente traumatiza. E aí aquele pouquinho que já comia, não come depois mais nada, e aí, olha, problema mesmo. Então, não forçar a situação. Se ele quer comer com a mãozinha, deixa comer com a mão. Importante que ele esteja comendo. E quando a gente pega em alguma coisa, gente, quando a gente pega, tem contato, explora o alimento, a gente tem interesse. Imagina você, todo dia é servido para você um prato com uma única cor, aí lá tá tudo amassado, misturado, você não sabe nem o que tem ali dentro. É o mesmo sabor, porque incorpora o sabor que você colocou para refogar ali, para fazer a papinha, ficou aquele saborzinho ali de alho e sal, e você todo dia enfiando a colher na boca da criança. Eu também não ia querer comer. Quando você dá para a criança pegar o alimento, nossa, imagina quantos sentidos essa criança está envolvendo ali. Então, a criança leva a boca, a criança amassa, a criança aperta, sente o cheiro, a textura, a temperatura. Isso é educação nutricional, tá? Então, a criança aprende a comer dessa forma. Então, dê a oportunidade, dá para a criança o alimento para ela pegar. Eu te garanto que ela come. Eu não te garanto que ela vai comer no dia que você vai dar. Mas com o passar do tempo, com a consistência do oferecimento da verdura, da fruta, do que você quer dar, ele vai ter o interesse em comer. É mais provável que tenha do que a papinha, tá, gente? Eu não tô falando que quem dá a papinha tá fazendo errado. Veja bem, a gente aprendeu que esse era o correto, mas existem muitas crianças com seletividade, com dificuldade alimentar, porque a gente na faculdade, a gente não estuda como resolver uma dificuldade alimentar, como resolver uma seletividade alimentar, tá? Isso daí tem muito estudo por trás, mas a gente percebeu que quando a gente misturava os alimentos, o que eu tô falando para vocês é embasamento científico. Quando a gente misturava os alimentos, os bebês não aprendiam a comer. E aí, eles, quando estão maiores com autonomia, eles recusam mesmo. Então, eu aconselho fortemente, eu encorajo vocês, de todo o coração, a darem os pedaços para as crianças. Claro que no corte certo, tá? É importante para evitar engasgo. Sentados, criança precisa estar com a coluna cervical muito bem, dando conta do corpo. A criança não pode estar cambaleando para um lado e para o outro para ser oferecido a comida. Por isso que a gente pede para esperar até os 6 meses e para evitar também, gente, alergias, porque não tá tudo organizadinho ainda, né? Não tá madurinho os órgãos dentro. Então, de repente, você dá aí um alimento que a criança nem consegue fazer digestão direito, né? E futuramente tem uma alergia aí, pode ser um bebê de APVL, então a gente pede para esperar
Os 6 meses mesmo é importante, tá bom? Hoje não quer comida, só bolo, bolacha, pipoca e polvilho. Mãezinha, a gente vai falar sobre esses alimentos também nessa live, tá? A criança que tende a comer alimentos industrializados, crianças que tendem a comer alimentos açucarados, são crianças que rejeitam comida, tá bom? Bom, meninas, eu vou começar já então a live, tá bom? Eu espero que eu possa ajudar vocês. Então vamos lá. Eu separei algumas colinhas, porque são muita informação, né? Então, para ficar certinho, para vocês colocarem em prática em casa, eu escrevi aqui, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente tem um bebê que tem dificuldade alimentar ou seletividade alimentar é que a introdução alimentar ela precisa ser bem feita. E uma introdução alimentar bem feita, o que é uma introdução alimentar? Não é você fazer uma papinha e servir. A introdução alimentar é você apresentar os alimentos, tá? Você vai pegar um abacate, uma banana, um maracujá, todos os alimentos que você tiver disponível e você vai mostrar, igual eu tô mostrando para vocês essa caneta. Olha, essa caneta, ela é gordinha, ela é azul, eu tô te apresentando. Quando você conhece alguém, você é apresentado para essa pessoa. Então, a introdução alimentar não é enfiar a comida na boca do bebê, tá? Para ele engolir. É você mostrar o leque de alimentos que a gente tem. Isso se chama educação nutricional. O bebê aprende a comer quando ele aprende os alimentos, ele aprende que a comida é para comer. Um bebê de 6 meses, tá bom, ele acabou de fazer 6 meses. E aí você dá uma papinha para ele todos os dias, amassado, sem cor, misturado, na colher, enfia na boca, enfia na boca, enfia na boca todos os dias. Essa criança, ela não tá aprendendo a comer, tá? Não tem condições dela estar aprendendo. E outra coisa, quando você dá para o bebê o sólido, que o bebê vai pegar e vai comer, ele, nossa, né? Tem uma temperatura, tem uma textura diferente, tem um sabor diferente. Então, ele está aprendendo sabores, ele está aprendendo a comer. Então, a gente tem que fazer educação nutricional. Tudo bem, a gente iniciou a introdução alimentar do jeito que deu certo, tá? Se foi papinha, como quer que seja, você já fez a introdução alimentar do seu filho. Mas aí chegou no momento de recusa. O que eu vou fazer? Então, a gente vai voltar umas casas atrás. Papel e caneta na mão para vocês anotarem, tá? Que é importante. Primeiro de tudo, a gente precisa explicar para a criança o que está acontecendo, porque uma criança que começa a não aceitar os alimentos, normalmente é por 1 ano e meio, 2 anos, é o ápice, né? Que é uma idade aí difícil, que eles começam com as birras, com as barganhas, que eles querem falar, mas eles não conseguem verbalizar, e aí é uma forma de falar com a gente, é fazendo birra, é falando não, é aquele bebê que normalmente era muito bonzinho, começa a ser um bebê já irritado, é um bebê que já não corresponde mais, né? Por quê? Porque ele já tá na adolescência dos bebês, né? Que chamam, né? Os terríveis 2 anos. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Por quê? Para a gente conseguir redirecionar o nosso filho para onde a gente precisa que ele vá, né? Educar a criança mesmo, de fato. Então, o que você tem que fazer de início? Você tem que avisar essa criança que a rotina da casa vai mudar. Mas a gente tem 2 nuances bem importantes, que eu inclusive escrevi aqui. Você precisa se perguntar se o problema está só no bebê. Porque muitas vezes o problema é do bebê, mas também é da mãe. Porque veja bem, que tipo de mãe você é? Me respondam aí no íntimo de vocês. Como vocês se veem como mãe? Uma mãe autoritária, uma mãe que só reclama, o menino não quer provar nada. Você é uma mãe paciente, você é uma mãe amorosa. Depende da situação. É muito importante a gente perceber como a gente se comporta com a criança, tá? E isso, gente, eu fui percebendo, atendendo. Porque por mais que eu dê aqui para vocês todas as dicas, se você não colocar, da forma como você coloca essa para a criança a comida, da forma como você fala com a criança,
isso interfere na criança mesmo, e a gente acredita que não, mas é verdade. Quando você grita com uma criança, a criança tende a gritar também, porque ele entende que aquilo ali tá normal, tá tudo certo. E a gente precisa se conhecer e conhecer a criança. Como que é o seu filho? Ele é um bebê tranquilo? Ele é um bebê que dorme bem? Ou ele é um bebê irritado? É um bebê que prega no teto? É um menino que vive correndo, hiperativo? Como que é essa criança? Essas duas nuances são muito interessantes para a gente aprender. Quando eu percebo que eu crio uma expectativa, eu levo para o lado pessoal. Por exemplo, já aconteceu comigo, tá? Eu sempre preparando o pratinho bonitinho, tudo picadinho, arrumadinho, as 5 cores. Nossa, introdução alimentar, sou nutricionista. Uau, vai dar tudo certo. E o meu filho simplesmente jogar o prato longe, derrubar a comida tudo. E eu, assim, sentar na frente da criança derrotada, falar: meu Deus, por que que essa criança fez isso? Eu levo 1 hora fazendo essa comida. Só que quando a gente leva para o pessoal, a gente não consegue educar. Nossa, o menino não gosta de mim. O menino só come bem na casa da avó. Na minha casa ele não come. O que que eu estou fazendo de errado? E aí a gente não consegue educar, porque a gente fica com raiva. A gente fica ferida, né? A gente é mãe e a gente pensa que a gente tem que dar conta de tudo. É nosso filho. A gente quer dar conta de tudo. Mas quando a gente não se percebe, a gente falha. Então, o dever, primeira tarefa de vocês importante, que vocês precisam observar de perto mesmo, e eu tô falando com muito amor para vocês, que é realmente importante, é vocês perceberem como vocês oferecem a comida. E sem expectativa. Quando você fica falando pro seu filho: ah, come logo, come tudo, só vai sair se limpar o prato. Se não comer, vai ficar de castigo. Isso não funciona. E a criança não come. Então você vai ter que mudar essa realidade, tá? Faz a comida e serve. Se a criança não quer comer, você não pode fazer nada. E isso você precisa aceitar dessa forma. A gente não faz o filho comer. A gente cria um ambiente favorável para a criança ter interesse na comida. A gente cria a oportunidade para a criança comer, tá? Então, se você oferece todos os dias a comida para a criança vai comer em um determinado momento. Mas se você fica com a expectativa, o que que acontece? Já aconteceu, já vi muito em consultório. A mãe, olha, eu tô cansada, eu faço essa comida, ele não come, eu desisti e agora eu só coloco o que ele gosta de comer. Sabe quando que ele vai comer a comida de novo? Nunca mais. Por quê? Porque ele tá comendo só o que ele gosta: bolacha, pipoca, salgadinho, docinho, Danone. A criança não vai comer comida, gente. Por que que essa criança não vai comer comida? Porque a indústria, ela faz o alimento para viciar a gente. Gente, eu era viciada naquela bolacha passatempo. Eu comia essa bolacha todo dia, o dia inteiro. Eu amava essa bolacha. Hoje eu já sei que não faz bem para minha saúde, eu não faço consumo. Só que essa bolacha eu amava. Com certeza, a sua criança tem uma bolacha preferida, tem um doce preferido. Se você der só aquilo, a criança não tem percepção de que, eu preciso comer uma fruta porque é saudável para mim, porque tem vitamina A, vitamina B. Ela não sabe disso. Ela só pensa assim: ó, você tá me dando uma coisa que eu não quero comer. Eu não vou comer, por quê? Até você ceder aquilo que eu preciso. Mas não é porque a criança é ruim, é justamente porque a criança é inocente. Então, aí a gente tem que separar nossos papéis. O meu papel de mãe é ser adulta e responsável. Embora muitas vezes a gente quer ser a criança, né? A gente quer que alguém cuide da gente porque a gente já tá cansada. E o papel da criança é ser criança. A criança vai dar birra mesmo, vai jogar mesmo o prato fora, vai bater pé. É criança, o cérebro não amadureceu o suficiente. Então, é nessa hora, nesse momento, que você tem que respirar e entender que eu não posso dar opção para o meu filho. A criança não tem que escolher entre a bolacha e a salada de frutas, tá?
a criança vai escolher a bolacha. Então, assim, você pode dar opções, mas você tem que dar opções saudáveis, entendeu? Você pode comer um pãozinho de abóbora com um queijinho, ou você pode comer uma salada de frutas com iogurte. É o que tem, entendeu? Quando você entende isso, você tira um peso enorme das suas costas e você dá a oportunidade do seu filho de muitas coisas. A primeira é ficar irritado com você, te chamar de chata, se já souber falar, recusar o alimento fortemente e ficar com fome, né? A segunda é ganhá-lo dessa forma. Já que não tem outra opção, você tem que comer o que tem. E aí a gente ensina nessa posição muitas outras coisas. A gente ensina de que frustração faz parte da vida. Gente, se a gente não ensina em casa, vai aprender na rua da pior maneira, né? Minha mãe tem um ditado que eu nunca esqueci, que se diz o seguinte: se você não ensinar em casa, lá na rua, eles não ensinam com tanto amor, entendeu? Então, o que acontece? Quem vai sofrer do seu filho não comer é você. Tanto é que vocês já estão aqui para aprenderem. A criança fica doente, a criança não ganha peso, a criança não consegue se sentar à mesa, a criança faz birra. Por quê? Porque não houve uma educação nutricional. Mas você pode mudar essa realidade. Como? Sendo firme. Você não precisa ser ruim para o seu filho. E, aliás, gente, quando a gente dá para a criança o que ela quer comer, eu acredito que nós não estejamos sendo bons, na verdade. Porque aquela criança, ela não sabe que aquilo ali é ruim, tá? Então, vamos mudar essa realidade na nossa casa. Primeiro a gente vai falar de autonomia. Como que eu dou autonomia para o meu filho? Se é uma criança pequena, a gente dá cortes maiores, né, para ele aprender a pegar. Se é uma criança grande, a gente vai avisar a criança. Gente, as crianças precisam ser avisadas do que vai acontecer, tá? Vou dar esse cenário para vocês de exemplo. Se uma criança, você põe a criança dentro do carro, não avisa nada, leva ela para um restaurante. E essa criança é hiperativa. O que você acha que vai acontecer nesse restaurante? Ela pode virar o restaurante de cabeça para baixo. Mas se você avisa para essa criança, nós vamos a um restaurante, a mamãe vai se encontrar com as amigas, você também vai encontrar com seus amiguinhos, você vai brincar por um tempo com seus amigos no pula-pula, e depois nós vamos almoçar e você vai para casa. A possibilidade de que isso funcione é maior. Então, não deixe a criança surpresa, até mesmo porque se você mudar a rotina da casa completamente sem avisar a criança, se for uma criança maior, ela vai resistir, ela vai se sentir excluída. E a gente não tem por que excluir um filho, é muito doloroso, né? Você pode chegar para o seu filho e falar: olha, mamãe, tô dando um exemplo, tá? Falem como vocês achem melhor. A mamãe acha que vai ser melhor. Mamãe acha não. A mamãe vai fazer melhor a partir de amanhã, porque também, gente, se você falar dia 11 do mês de tal, criança não sabe isso, tá? Eles não sabem quanto tempo, eles não sabem o sábado, domingo. Tem criança que não sabe nem que a mãe tem nome, né? Ainda não entendeu que a mãe tem nome, é só mãe. Então, a partir de amanhã, após a sua soneca, nós vamos experimentar um alimento novo. Ou então, para as crianças que não gostam de experimentar, vocês podem falar o seguinte: a partir de amanhã, temos uma brincadeira diferente. Como que a gente aproxima as crianças dos alimentos? Não é colocando no prato, tá, gente? Tem criança que realmente rejeita. E vou dar um exemplo para vocês. Se você colocar determinado alimento no prato da criança e a criança vê aquilo ali como uma barata, tá? Com um bicho nojento, uma coisa que ela não suporta, e aí chora, se você tenta colocar na boca, ela gospe, e aí vira o escarcéu. Então, para você tá tudo bem aquele alimento, mas se você percebeu que tem um alimento que seu filho não tolera, não coloca, tá bom? Tem outras maneiras de trabalhar isso daí, porque dessa forma não vai funcionar. Você não sabe o que aquela criança sente quando você coloca aquele alimento. Então, a gente precisa ter percepção dos nossos filhos. Por isso, eu fiz a pergunta: que tipo de mãe você é e como geralmente o seu filho se comporta? Perceba. Você coloca um alimento e realmente a criança não tolera, não coloque o alimento.
Tem outra maneira de fazer com que a criança, direcionar a criança para comer aquele alimento, tá bom? Então, a gente precisa observar nossos filhos, né? Para a gente conseguir acertar. Por quê, gente? É individualizado, entende? Não tem como eu passar uma receita de bolo. Tudo bem, eu tô dando aqui o basicão, que vai dar uma direção para vocês. Mas não tem como, assim, o seu filho é de uma forma, o filho da fulana é de outra. Você tem que dar conta do seu de dentro da sua casa. Então você tem que olhar para ele, o que está acontecendo. Qual que é o horário que ele está mais disposto? Você reconhece se seu filho sente fome ou não, se ele está cheio ou não? Todas essas coisas são importantes para a gente ter sucesso na nossa alimentação, tá? Na alimentação saudável das crianças. Se você percebeu que você é uma mãe autoritária, que você fica falando para a criança que ele é chato para comer, ontem eu estava conversando com uma mãezinha e ela me disse que tem uma filha com problemas de seletividade alimentar e a criança até comia beterraba porque ela escondia no feijão, né? Só que aí ela foi para casa de um amiguinho e lá falaram que a beterraba era ruim, que não podia comer beterraba e teve esse assunto na mesa e a criança voltou para casa já não come beterraba mais. E a criança, o que ela escuta, ela acredita. Porque a criança, ela não vive no mundo do adulto. A criança vive no mundo da criança. Então, quando você vai lidar com a criança, você tem que vestir o papel de criança. Mas me fez muito mal, doeu a minha barriga, ou eu não tomo leite porque eu sou a PLV, né? Não vai falar PLV, me dá coceira, me dá isso. A criança não quer mais. Então, se você fala para a criança, chuchu nem é tão bom assim, não tem nada você comer isso aqui não. A criança não come mais. Então a gente não pode levar para uma criança que aquele alimento é ruim. Você não quer? Tá tudo bem. Amanhã você come. Entendeu? Não, mas isso aqui era ruim mesmo? Não tem nada não. Então, muito cuidado com as palavras. Anotem para vocês, porque muitas vezes a gente não se percebe. A gente coloca lá e aí qual que é o parâmetro? O pai chega, tô dando um exemplo, tá, gente? Ou a educadora, ou a avó, e aí, comeu tudo? Comeu tudo é um parâmetro de se comeu bem. E aí, comeu tal? Não, mas ainda bem nem é gostoso. Aí a criança já não quer experimentar. Então, cuidado com as palavras na hora de servir, tá? Isso, gente, vocês vão colocando diariamente, passo a passo, à medida que vocês conseguem em casa, tá? Não é para ficar também se exigindo demais, porque criar criança é luta diária mesmo, não é fácil, não. E a gente que é mãe, só mãe mesmo, para persistir no filho até conseguir, né? É uma coisa que nós somos, é persistentes. Então tá, estabelecer a rotina na previsibilidade. A criança, ela precisa ser avisada. Quando você avisa a criança se sente inserida dentro da casa, tá? E aí você avisa que vocês vão fazer lanches mais divertidos. Gente, comprem aqueles cortadores de forminha para fazer carinha, para servir no lúdico, porque a criança gosta da fantasia. Veja bem, seu filho gosta de qual desenho? Qual que é o desenho que seu filho mais gosta? Vamos fazer um sanduíche das princesas? Vamos fazer um bolo do Hulk? Essas coisas fazem a criança se aproximar dos alimentos. Para a criança aceitar alimento, tem que ter aproximação. Não adianta você pôr no prato e falar assim, come. Isso não funciona. Pode continuar fazendo. Eu tenho certeza que uma hora você vai me falar, não funcionou. Não funciona mesmo, não adianta. Tá? Pode ser que funcione também, né? Se você colocar de castigo, ou se você fizer uma barganha, mas até quando vai ser assim na sua casa? É isso que você quer para sua realidade? Vamos pensar direitinho, né? A gente não é obrigado a saber de tudo, mas já que a gente sabe, a gente pode colocar em prática, né, gente? Então tá, a gente estabelece a rotina. Importantíssimo. Se o seu filho não come nada em nenhuma refeição, você não vai pegar o dia todo de comida saudável e pôr para a criança, tá, gente? Assim não dá certo. Você vai colocar por etapas, tá? Você pode colocar aí 3 refeições e pronto. Mas ele gosta de pipoca. Gente, pipoca não é um alimento tão ruim assim, né? Existem muitos mais alimentos que são ruins. Você não precisa tirar a pipoca. Mas a bolacha, o danoninho, realmente
não precisava nem colocar. Vou dizer uma coisa para vocês que não é muito legal de ouvir, mas infelizmente aqui a gente joga com a verdade. A gente coloca hábito nas crianças que elas não precisam. E aí, você deu o Danone para a criança não quer comer mais nada, mas foi você que deu. Então, como é que você vai tirar agora? Antes de vocês oferecerem o alimento para a criança, pensem bem se é realmente isso que você quer dar para a criança, tá? Se você coloca um Nescau num leite da criança, dificilmente você vai conseguir retirar. Então, a gente precisa perceber isso, os hábitos que a gente coloca para as crianças, tá? Isso é muito importante. Tá bom, gente, a gente tá aqui, vou acelerar um pouquinho, né, que eu gosto de falar. A gente tá aqui estabelecendo a rotina. Ah, tá, eu vou colocar comida saudável, mas ele não vai comer, você vai continuar colocando. Porque se você só... É aquilo que eu tinha falado anteriormente, você tem que continuar oferecendo. Eu tenho uma paciente que eu atendi o bebê dela com 6 meses, e nós passamos 90 dias para a criança comer o tomate. 90 dias. Hoje come. Hoje come molho de tomate, hoje come tomate de todas as maneiras possíveis, mas não comia. Então, é colocar. Tudo bem, você não precisa comer, mas está ali no cantinho, a criança está vendo que tem o tomate, a criança está vendo os familiares comer o tomate, né? Que é muito importante a gente fazer a refeição junto com a criança, isso é educação, tá, gente? Faz parte também de educar bem um filho. Então, a gente tá ali, se você quiser comer, uma hora essa criança vai comer. Você tem que insistir e persistir na alimentação saudável, tá? Tá bom. Falei para vocês sobre a expectativa com o lado pessoal. Deixar de mão o lado pessoal, a comida, gente, você vai ter que oferecer mesmo. Se a criança não comer, você vai comer, então continue fazendo todos os dias. Gente, tabuada. Se o seu filho não aprender a tabuada, ele vai reprovar na escola, você vai sentar com ele e só vai levantar quando ele aprender a tabuada. Eu tenho certeza disso. Com a comida é igual, tá? Tem que oferecer todos os dias, sem fazer substituição. Quando você substitui a comida do seu filho, que ele entende que ele pode rejeitar, que você vai dar outra coisa, ele não vai comer, ele vai continuar rejeitando, tá? Porque ele entendeu que o não dele é válido, tá bom? E sempre, gente, com amor, tá? Com carinho, como se fossem filhos de vocês mesmos. Porque não é fácil, é difícil, mas a gente sabe que vale a pena, né? A gente sabe que vale muito a pena. Gente, agora vocês vão escrever no bloquinho de vocês, no caderno, para vocês fazerem em casa quais são os alimentos que o seu filho tem preferência, o que ele come. Eu tô falando de alimento saudável, tá? Para quem tem seletividade, dificuldade, é importante esse exercício. Anotem qual é o alimento que o filho de vocês tendem a aceitar tranquilamente, para a gente trabalhar nisso aí. Por exemplo, meu filho come muito bem arroz, ou meu filho come muito bem macarrão. Como que eu faço para inserir a verdura? Como que eu faço para inserir na alimentação da criança? Primeira dica que eu vou dar para vocês: observem o alimento que ele tende a aceitar melhor. E com esse alimento a gente vai trabalhar. A gente não pode colocar um alimento novo no prato da criança que ele nunca viu sozinho, porque ele vai recusar. Mas se você coloca um alimento que ele já come muito e um novo, ele vai se sentir seguro para pegar o alimento novo, tá? Dica que vale ouro. Então, olha só, quais são os alimentos que o seu filho aceita? É com esses alimentos que você vai trabalhar. Qual a textura? O meu bebê gosta muito de molhadinho. Ele come os secos, mas eu percebo que ele come em maior quantidade quando tá mais molhadinho, tá? Uma sopinha, um purezinho não pode ser aquele durinho não, mais molhadinho. Então eu percebo isso nele. Já o queijo derretido no pão, ele não gosta, não come.
Então, você tem que perceber isso, porque muitas vezes você está dando um alimento que a criança já te disse ali, da forma que como ela consegue dizer, que não gosta daquele jeito. E você tá ali insistindo, insistindo, não vai dar certo, tá? Não tem aceitação. Então, perceber isso. Qual a temperatura? Tem criança que não gosta de picolé, tá muito gelado, não consegue comer, né? Não se sente confortável. Já tem criança que gosta mais morninho, tem criança que não gosta quente, gosta mais frio. Perceber para trabalhar isso. Isso daqui é de consultório clínico, tá? Que a gente pergunta para as mães. Quais são os alimentos que o seu filho aceita com maior facilidade, qual a textura e qual a temperatura. Dito isso, você faça a lista para você trabalhar uma lista de variedades dentro desses alimentos. Preparei com muito carinho, fiquei tão sentida que caiu. Ah, nem fazer o quê, né, gente? Acontece. Vou falar sobre isso. A gente tem que continuar oferecendo, tá? Continuar oferecendo, não colocar muita expectativa na quantidade, por exemplo, porque a gente, né, serve uma quantidade muito grande de alimento e a criança pode se assustar de início. Nossa, mas essa quantidade está muito pequena. E a gente tem que entender que a barriguinha do bebê, ela não aporta tanto alimento quanto nós que já estamos acostumados a comer muito. E também a gente tem que ter em mente que a criança, ela só come com fome. Ela não é como nós, que a gente vai lá e come o que tem na geladeira porque a gente está entediado ou porque a gente quer alguma coisa para passar o tempo, tá? Então, a criança, ela só come com fome. Então, todas as vezes que o bebê tiver com fome, a gente tem que dar alimentos de aporte nutricional, tá bom? Tá muito seletiva comendo só arroz e ovo no almoço. Vai fazer aquilo que eu tinha te indicado. Ô, Kátia, obrigada. Que pena que caiu, né? Fiquei triste. O que a gente pode fazer quando a criança é muito seletiva? Você, nesse caso, Silon, se o seu bebê ele só arroz, você vai trabalhar com essas duas coisas. Gente, vocês estão aqui? Então, você vai trabalhar com essas duas coisas. Você pode fazer um omeletinho para essa criança, tá? Nesse omeletinho, você pode colocar umas verdurinhas, tá bom? No macarrão também, você pode colocar o macarrão, o ovo e as verdurinhas, tá bom? Bom, gente, eu vou continuar aqui com aquilo que a gente tinha combinado, né? De vocês escreverem o que eu estava falando para vocês fazerem em casa. Voltei, Glaucia. Infelizmente eu caí, fiquei triste. Vamos ver se a gente consegue retomar para que eu possa ajudar vocês. Então, gente, dito isso, quando a gente sabe a textura que a criança come, quando a gente sabe a temperatura que é o ideal que a criança gosta mais, quando a gente sabe o alimento que a criança gosta mais, a gente não vai esconder o alimento, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai dar o alimento que a criança, porventura, não coma, e dando esse alimento, a gente vai mostrar para ela que ela comeu, que foi aquilo que eu disse antes. Nossa, tá vendo? Você comeu brócolis, você achava que nem era tão gostoso e é gostoso sim. Então, sempre avisando para a criança de que ela conseguiu comer aquele determinado alimento do qual ela rejeitava. Como que a gente explica para a criança? Como que a gente aproxima a criança do alimento que ela rejeita? Dessa forma, tá? Dando a oportunidade da criança comer e depois mostrando que ela comeu. Se você esconde o alimento da criança, que é um alimento que ela não come de jeito nenhum, para que ela coma, e ela come, você faz num suco, por exemplo, e a criança come o alimento, ela não vai saber que ela consegue comer aquele alimento. Então é muito importante que você avise que ela dá conta de comer. Porque hoje é um alimento que ela não tolera, o dia de amanhã ela pode tolerar, entendeu? E isso é muito importante. Sempre avisar para a criança que ela conseguiu comer aquele determinado alimento. Comeu só um pouquinho é uma coisa muito normal que eu escuto sempre. Ah, comeu, né? Mas comeu só um pouquinho. Ah, comeu, né? Mas comeu muito pouco. Nossa, não, gente. Vamos mudar isso. Comeu 2 colherinhas, que bom, já comeu bem, vai evoluir mais. A gente tem que ser otimista, gente, de que quando a gente pega uma criança seletiva, a criança fica seletiva
Eu vou explicar para vocês por quê. A criança fica seletiva porque a criança não tem a oportunidade de uma rotatividade maior dos alimentos. Entende? Quando eu falo assim, oferece, 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 oferece incansavelmente, é porque nesse momento que você está oferecendo, a criança tem a oportunidade de conhecer o alimento. Quando você dá só para a criança o alimento que ela já come, ela não vai se interessar em comer outra coisa, porque está confortável para ela. Por exemplo, a mamadeira. Gente, mamadeira acaba que se torna um problema. Se a gente não souber conduzir, a mamadeira se torna um problema para a gente. Por quê? O leite materno é o leite que tem tudo que o bebê precisa, né? Tanto é que quando o bebê está doente, o leite se ajusta às necessidades do bebê para que o bebê se recupere logo. Quão incrível pode ser esse alimento? Então, gente, dito isso, a fórmula, quando a gente não se alimenta do leite materno, quando a mãezinha não consegue, seja pelo motivo que for, a fórmula se aproxima disso. Quando a gente coloca um leite numa mamadeira para uma criança, a gente está criando um hábito para essa criança, que a gente tem uma certa dificuldade em tirar. Crianças que tomam muita fórmula ou muito leite normal, que não seja fórmula, são crianças que comem em quantidade diminuída. Por quê? Porque a fórmula, gente, para digestão é mais lenta. É um alimento de densidade energética muito alto. Por exemplo, um pão de queijo que você deu no meio da manhã para o seu filho. Aí chega na hora do almoço, a criança não quer comer, porque o pão de queijo não foi totalmente digerido. A barriguinha da criança, além de pequena, a digestão, né, gente, demora. Por exemplo, quando você come muito no almoço e você fica com sono, o que acontece? Por que você ficou com sono? Porque você comeu mais do que você devia. Então, o corpo está utilizando da energia para fazer a digestão. Criança com fome, criança com a barriguinha cheia não come. Não adianta sentar à mesa. Então, presta bastante atenção no que você oferece perto do almoço. Será que você está oferecendo umas 3 bolachinhas aí maisena? Ah, mas só são 3, gente, para um bebê é muita coisa. Será que você está oferecendo uma banana? Gente, talvez seja muito para o seu filho. Então, tem que perceber essas coisas aí, tá? Ofereçam alimentos mais leves antes do almoço, tá? Que matem a fome da criança, mas que não enche a criança totalmente. Porque na hora do almoço, gente, a criança vai recusar. Quando eu digo encher totalmente, é de explodir a pança, tá, gente? A criança tem que ter horário para fazer refeição. Por isso que a rotina... Cadê a rotina aqui? A rotina, ela ajuda a gente a direcionar a criança. Porque, veja bem, uma criança que não tem rotina é uma criança que não sabe se organizar. E a vida dos bebês, elas têm que ser organizada. A nossa tem que ser organizada, senão a gente não consegue fazer tudo. Imagina de uma criança. Então, quando a gente cria rotina, a gente direciona. Pensa comigo. Se você come todo dia, meio-dia, o dia que você come 1 hora, você está morrendo de fome. Porque você já se acostumou, você já se habituou. As crianças são iguais, tá? Então, se você dá um lanche 10 horas e 11h30, você der um pão de queijo 10 horas, 11h30 não vai comer mais de jeito nenhum. Não adianta, não vai comer. Precisa de um tempo maior para fazer digestão. Então, tem que saber fazer escolhas inteligentes também, tá, gente? Na hora do lanche, muito próximo à comida. Será que o carboidrato é uma boa para eu dar perto da comida? Será que é melhor eu dar uma frutinha, uma coisa mais leve? Vale a reflexão, tá? Bom, gente, dito isso, eu espero não cair novamente, amém? Dito isso, eu vou falar para vocês sobre as formas que são as formas que a gente utiliza para conduzir a criança para alimentação. Punitiva, gente, não funciona, tá? Não funciona. Você já imaginou o quanto de sabor uma criança pode ter com uma mãe? Você só levanta daí se comeu tudo. E você não tá dando conta de comer. E você tem que ficar ali sentado, gente, é desumano. Então, assim, dessa forma a criança não come, cria um trauma, né? Como que essa criança vai lembrar nessa situação? A criança não quer nem sentar na cadeira mais.
Então, a gente tem que criar um ambiente favorável, tá? Não tem que ter disputa, lavação de roupa na mesa com o marido, com a avó e com o irmão. Resolve em outro lugar. A mesa tem que ser um ambiente agradável para a criança fazer questão de ficar ali. Porque senão a criança faz questão de sair. E aí até estressa mesmo lá na hora, e não quer já comer nada, e já tá irritado. E a realidade é essa, e a gente tem que lidar com isso mesmo. Não dá para fazer na mesa um campo de batalhas, tá? Então, nada de lavar roupa suja e nada de ficar cobrando da criança. E aí, você já fez a tarefa da escola? Que nota que você tirou? Nossa, mas vai ter reunião de pais? Mas isso e aquilo? Gente, não dá. Imagina um lugar que você não consegue nem comer em paz, tá falando na sua cabeça 24 horas, eu enlouqueço. Então, tranquilidade, leveza, que é para a criança entender que você vai, deixa eu ver se eu escrevi aqui, você vai criar memória afetiva, tá? A criança sempre vai lembrar da mesa como um lugar desagradável e não vai querer se sentar ali, tá bom? Trazer a criança para as preparações. Envergonhar a criança à mesa também, tá, gente? Isso é muito triste, né? Quanto é bom a gente receber elogios e quando alguém fala alguma coisa que nos envergonha é ruim. Pense bem como seu filho se sente antes de falar alguma coisa para ele, né? Vamos lá, gente. Trazer a criança para as preparações não é tão difícil quanto parece. Se a criança for pequenininha, enquanto a gente está preparando a comida, a gente dá ali para a criança se envolver, para a gente fazer o preparo. Eu sempre deixava frutas numa bacia enquanto eu fazia comida e o Henrique no chão do meu lado. Com segurança, lógico, né? E enquanto eu estava fazendo a preparação, ele estava ali brincando, enquanto ele era menor. Hoje, o meu bebê é um bebê que come muito bem, então eu brinco muito com ele, com as verduras. Eu comprei um carrinho de supermercado e eu moro em uma casa grande e tem pé de limão, de laranja, a gente faz planta, tem horta, então ele sempre vai lá buscar e tal. Mas se essa não for a sua realidade, não tem problema. Você pode trazer a criança para fazer uma preparação. Vamos fazer um sanduíche natural, vamos fazer uma salada de frutas. Isso aproxima a criança do alimento, sim, tá? Isso é importante. Eu sempre levava no supermercado, levava na feira. Além da criança ver outras coisas, tem a oportunidade de fazer educação nutricional. Você pode comprar aqueles cortadores que eu tinha dito, né? E cortar os alimentos, né? Para descascar um ovo, vem me ajudar a fazer, ajuda a mamãe. Hoje a mamãe quer fazer um bolo de que você prefere? De maçã ou de banana? Vem amassar com a mamãe. Gente, isso é muito importante. A criança, ela entra mesmo, ela se interessa, ela fica curiosa, ela entra mesmo nesse cenário, tá? E responde muito bem. Tentam fazer em casa e depois vocês me contam. Estimular a curiosidade da criança, né? Tem criança que não sabe que o leite é da vaca, gente, que sai da vaca. Né? E aí, que legal você colocar um desenho, você mostrar um leite, ou fazer uma pintura, despertar curiosidade na criança, né? O ovo vem da galinha. Todas essas coisas, gente, são interessantes para a criança. Ela está descobrindo o universo e aproxima ela do alimento. E aí, na hora que a gente serve o ovo, ou que a gente dá o leite, por exemplo, ou que a gente colheu lá a laranja ou comprou, aí você parte, faz o suco, é incrível ver a carinha deles de surpresa. Façam isso em casa, aproxima bastante dos alimentos, mas quando vocês forem fazer isso, não fiquem pedindo para a criança comer, tá? Porque aí acaba que é uma trampa, né? Você tá meio que querendo enfiar o negócio do menino. Não, ensina por ensinar, por uma brincadeira. Nem tudo tem que ser tão a ferro e fogo. Quanto mais leveza no processo, melhor é para a criança aprender, para a criança não se sentir oprimida também. A aproximação dos alimentos, ela diminui a resistência total. Quanto mais você aproxima a criança da comida, mais ela sente vontade de experimentar. E o experimentar está no último passo da criança, tá? Primeiro ela tolera no prato, depois ela cheira, depois ela toca, por fim ela come. É o último passo. Tá? As crianças têm fases também, importante dizer, gente, que nessa pandemia as crianças comem menos,
tá? Veja se vocês não estão criando expectativas demais na porção que vocês colocam para as crianças. Por quê? Porque não tem ninguém indo para a escola, porque não tem ninguém gastando muita energia. Então, a maior parte do tempo a gente está assistindo televisão ou a gente está tentando fazer alguma coisa dentro de casa mesmo. Então, a gente não demanda tanta comida, tá? Então, tenham mais tranquilidade de que diminuir a comida, a porção é normal nesse tempo. Quando a criança passa o dia inteiro fazendo natação, fazendo judô, vai para isso, vai para aquilo, come um boi quando chega em casa. Mas agora, nesse momento, não tem como comer um boi. É aquilo que eu disse, a criança só come com fome, tá? Sem fome, a criança tende a recusar. Por isso que é tão importante a gente perceber como o nosso filho funciona e perceber quando está com fome e direcionar para a comida, tá? Se você quer que seu filho coma saudável mesmo, você precisa entender como seu filho funciona e o que funciona na sua casa, tá? Se servir porções muito grandes e exigir da criança que ela coma, não funciona. Você tem que perceber que, o que o meu filho comeu antes? Porque, gente, o que a criança comeu antes da refeição principal é crucial. Não tem nem como. É, assim, muito importante. Se você der um pacote de bolacha para o menino, ele não vai comer a comida. E isso é um dos erros tão recorrentes que eu vejo em clínica, muito recorrente, tá? Não, mas não comeu, eu fiquei com medo, porque tava berrando, ficou chorando lá, não tava aguentando mais, eu peguei e dei a bolacha. Se a criança sabe que ela te conduz, tem que inverter esse papel, tá bom, gente? É muito importante. Eu vou tentar responder as perguntas de vocês, tá? Vou tentar responder as perguntas de vocês sobre leites aqui. Minha bebê não come nada, não aceita frutinha, só nã e peito. Clarissa, tem que ajustar. Nossa, mas seu bebê é muito pequena ainda, ela tem 8 meses. Eles começam a comer mesmo a partir dos 9, 10 meses, tá bom? Até criança de 6 meses a 1 ano, gente, são crianças que estão aprendendo a comer. A gente não aprende A, B, C, D de um dia para o outro, e nem em 30 dias, nem em 40 dias. A gente leva o ano inteiro da escola para aprender a escrever. Então, tranquilidade. Continue oferecendo a comida que vai comer, tá bom? Sem expectativas. Olha para a mãozinha do seu bebê, pulsinho fechado. Esse é o tamanho da barriguinha, tá? A gente tem disso como um norte. Como é que vai caber aqui 2 conchas de feijão e 4 de arroz, mais uma rodela de beterraba? Não cabe, tá? Sempre quando vocês precisarem saber quanto comeu, percebam isso aqui, tá? Para vocês não surtarem muito. Tem um bebê de 6 meses que não come nada. O bebê de 6 meses não consegue comer ainda, Jeane. Ele precisa de um tempo para aprender a comer, tá? Ele vai conseguir comer 9, 10 meses, mais ou menos. O meu tem 1 ano e 6 meses e não quer comer nada. Você anotou as dicas que eu dei? Elas podem te ajudar bastante. Fala da dica quando a criança só come macarrão. Tá, Simone. Quando a criança só come macarrão, o que a gente faz com uma criança que só come ou uma fruta, ou um carboidrato, ou um arroz, ou um macarrão? A gente enriquece essa preparação, tá? A gente pode fazer um molho enriquecido com pimentão, com berinjela. Eu tenho até no meu feed um molhinho que eu postei semana passada ou retrasada. É uma receita. Essa receita é uma delícia. Você pode fazer e colocar no macarrão. Depois você comenta com a criança de que desse molho você pegou as verdurinhas, fez o molhinho para ficar mais gostoso, né? Você pode ralar verdurinhas, picar bem picadinhas e depois falar para a criança que ela conseguiu comer o alimento, enriquecer as preparações que os filhos de vocês já comem. Isso, porque assim, gente, a educação nutricional, ela leva um tempo, né? É aquilo que eu falei, a gente não aprende o beabá do dia para a noite, mas a gente quer para ontem. Então, como que a gente vai fazer? Vai enriquecer as preparações, sempre avisando para as crianças de que eles conseguiram comer determinado alimento, tá? Depois que a criança comeu o alimento, você fala para essa criança:
Olha, tinha beterraba, tinha brócolis, você viu? Não é tão difícil assim. Isso você está ensinando a comer. Nunca pense que isso é uma bobagem, que isso, é balela. Gente, isso não é. Isso é educação nutricional. De fato, você está ensinando o seu filho a comer. Se você não ensinar, ele não vai aprender. Qual outra pessoa no mundo que não seja uma mãe que vai ensinar um filho? Na escola não tem educação nutricional. E aí é aquela criança que. Quantos de nós que não conseguimos comer salada, não conseguimos comer frutas, não conseguimos comer verduras? Será que se a gente tivesse tido a oportunidade de aprender a comer, seríamos assim? Tem gente aí brigando com a balança, né? O tempo todo, efeito sanfona, transtorno, compulsão. Fica a reflexão, façam a reflexão e coloquem em prática o que ensinei para vocês. Tenho sim o Instagram, é Vanessa Nutripediatra. Façam, gente, façam que eu garanto para vocês que funciona, tá bom? Gente, dito isso, infelizmente nosso vídeo caiu aí, eu voltei, mas eu espero muito ter ajudado vocês, tá? Eu fiz a aula de coração mesmo. E eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Como eu tenho uma demanda alta de mães me procurando, né, para que eu possa auxiliar, eu montei com muito carinho e com muito cuidado, muitos dias organizando, um curso online, que esse curso é para ensinar vocês com tudo que eu já mostrei aqui e muito mais, tem muito mais coisas nesse curso, porque aqui não dá para falar tudo, né, gente? Eu montei um curso online com 5 módulos para vocês. Esse curso é vitalício, é um curso para a vida inteira, é um curso onde vocês vão ensinar de fato os filhos de vocês a comerem de forma como vocês sempre sonharam. Uma criança que tem autonomia, que come as frutas, que come as verduras, que sabe se servir, que não dá birra à mesa, onde você vai tranquilamente, com calma, saber que seu filho está bem nutrido, né, gente? A gente sabe que a nossa saúde é uma coisa muito importante, né? A saúde é algo assim, é a nossa vida, né, gente? Então, eu montei um curso e eu escrevi aqui os módulos para vocês saberem. É um curso ABC da nutrição, da alimentação infantil. Eu resolvi chamar ABC porque eu acho que é um ABC mesmo, que eu vou ensinar passo a passo tudo para vocês. No módulo 1, eu vou falar sobre a importância dos sentidos. Por que é tão importante o sensorial, o motor, o emocional? Como que a gente pode trabalhar com isso para ajudar os nossos filhos? Vou ajudar vocês a identificar a fome e a saciedade, a diferença do bem alimentado para o bem nutrido, tá, gente? Por que a criança não consegue comer o saudável ali naquela hora? O que está acontecendo? E vou indicar vocês, pegar na mãozinha de cada uma para auxiliar nesse processo. No módulo 2, eu vou explicar para vocês como entender o cérebro do filho de vocês, o neurônio espelho, por que a criança repete o que a gente está fazendo, para vocês fazerem em casa isso. Vou falar sobre os alimentos proibidos e a recusa alimentar, que tem muito a ver, tá, gente? Dependendo do alimento que a gente oferece, tem a ver com a recusa alimentar, e eu vou ensinar isso para vocês. Vou falar sobre a seletividade, sobre o medo de comer o novo, sobre a monotonia alimentar também. Vou falar sobre a alimentação e a amamentação, até onde é interessante, gente, a gente continuar amamentando um filho. Até onde é interessante a gente continuar dando leite. Será que esse leite está atrapalhando meu filho a comer saudável? Será? O que vocês acham? Vou falar sobre a importância do sim e do não na hora das refeições, como que a gente pode colocar isso de maneira leve para que a criança consiga entender sem que a gente esteja na postura do autoritarismo, porque a gente que é mãe já é autoridade para a criança, né? Não tem como, a criança já sabe que a gente é uma autoridade, mas a gente pode trazer isso aí na disciplina positiva com mais leveza. Vou falar sobre os métodos compensatórios e punitivos. Gente, a gente precisa que os nossos filhos comam com prazer. Porque comer por obrigação é terrível. E a gente tem a capacidade de ensinar a essa criança conseguir comer por prazer. E isso, gente, é maravilhoso, porque assim, aprendeu, vai embora.
Vou mostrar para vocês como que a gente faz para conectar e redirecionar a criança, como aumentar a ingestão dos nutrientes, como aumentar a quantidade, né, da aceitação e como melhorar a relação. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, tá? Nesse curso. E tem um módulo 5. Como acabar com as birras à mesa. A gente vai conseguir trabalhar isso aqui para que a criança não faça birra, não chore, não recuse, que a criança seja uma criança que consegue responder bem aos alimentos. Como acabar com as barganhas na mesa, né? Ai, você só vai se comeu. Isso eu vou explicar bem detalhadinho para vocês. Criando autonomia, seu filho indo, se servindo, sentando, comendo, sem você precisar estar berrando, né? E estar estressando também, porque a gente estressa. Eu estresso, né? Todo mundo estressa, normal. Criando memórias afetivas e motivando as crianças nas escolhas saudáveis. Esse curso, gente, eu preparei com muito carinho. Ele tem um bônus de cardápio infantil de 1 a 4 anos e cardápio de 4 a 9 anos. Tá? Tem um e-book de receitas práticas, receitas saudáveis na hora do lanche. Porque na hora do lanche a gente fica confusa mesmo, né? O que compra, o que não compra, qual que é o alimento ideal, o que eu posso oferecer. Então tem um e-book bem simples, com receitas práticas. E também tem uma lista de variedade. A lista de variedade ela é muito importante pra gente. Porque quando a gente tem uma lista de variedade, a gente sabe montar o prato da criança para que não tenha deficiência de nutrientes. E a gente consegue ter uma rotatividade muito boa. Aí a criança, né, não tende a recusar o alimento e nem ficar seletivo. Gente, tudo isso, todo esse curso com esses módulos, com tudo que eu mostrei para vocês, por apenas menos que uma consulta nutricional, hein, gente? 12 vezes de R$ 24,75. Sai aí, gente, a 82 centavos por dia. Não vale nenhuma consulta. E quem comprar hoje o curso, eu vou dar uma consultoria. Eu vou ligar para você, a gente vai fazer um webcam. Você vai me contar o que está acontecendo na sua casa e eu vou trabalhar junto com você para a gente conseguir trazer para a realidade da sua vida uma alimentação saudável com a sua criança. Tá? Vai ter grupo no Telegram para tirar dúvidas. O curso está bem completo, gente. É um curso, assim, muito completo. Com certeza, seu filho vai conseguir comer bem, você vai conseguir alimentá-lo de forma efetiva e sólida, tá? Esse curso é para a vida toda. Você comprou, ele já é seu. É online, você faz na sua casa no momento que você pode fazer. Eu estarei tirando todas as dúvidas, eu vou estar sempre presente. Que eu acho que é uma boa ajuda, aliás, uma excelente ajuda para você. E para você que não é o seu momento agora de comprar esse curso, eu continuo, gente, no Instagram, sempre com a caixinha aberta, tá? Tentando auxiliar vocês da melhor maneira possível. Gosto muito de fazer esse trabalho e agradeço muito a vocês por terem vindo nessa live e eu espero ser contribuição para todos vocês. Um beijo para vocês. Vou tentar responder algumas perguntinhas aqui ainda. Sim, consigo ajudá-la, sim. Luana, existe alguma doença, algo que faz que a criança vomite o sólido? Não, a gente tem que olhar de perto, Janete, mas assim, quando a criança está cuspindo o alimento, pode ser que ela não aprendeu a engolir ainda, tá? E tem que ver o pedaço também. Normalmente, a criança, ela tem um reflexo de gag. A gente tem ainda até hoje. Né? Só que a gente não faz tanto, porque a gente já sabe engolir. Mas o processo de mastigação leva muita coisa. Tem que ver se o oral está funcionando bem. Tem que ver se consegue mastigar, fechar e abrir bem a boquinha. Porque quando a gente come, a gente leva para as laterais também o alimento, tá? E isso, até a gente aprender, demanda um tempo, tá? Meu Instagram é Vanessa Nutripediatra. Meu nome é com W, tá, Lídia? Que bom que vocês gostaram da aula, gente. Fico feliz. O curso datas do curso por canal será ministrado. No Telegram, eu vou deixar... No Telegram, eu vou colocar todas as pessoas que estão no curso para a gente contar as nossas experiências. Quem quiser, né, obviamente, contar a experiência, porque uma mãe pode auxiliar a outra e eu vou estar auxiliando todas, tá bom?
Minha filha tem uma alergia severa e não aprendeu a comer. Você consegue me ajudar? Espero que sim, Aline. Com certeza eu te ajudo. Se você quiser me chamar, é um excelente, muito grata, obrigada. Obrigada, gente. Bom, gente, vou encerrando. O curso é vitalício, tá? Então, é isso. Eu espero vocês. Um beijo no coração. Me desculpem ter caído, não estava nos meus planos, mas eu vou tentar trazer mais lives e com caixinhas de perguntas para poder auxiliar vocês. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus e abracem, apertem e beijem bastante os filhos de vocês. Eles crescem muito rápido e o tempo não volta mais.